Da mesma forma como cada um de nós está vivendo ou viverá a sua purificação interior, o planeta também está vivendo isso. Muitas vezes expressando esse movimento como consequência do desequilíbrio que vive a humanidade. A purificação do planeta também pode acontecer pelo desequilíbrio dos reinos da natureza, algo que foge do controle da humanidade, porque os reinos também farão com que percebamos que nossa forma de lidar com a vida natural também não está correta. Os ultrajes e o sofrimento que causamos como humanidade aos reinos da natureza também enviarão sua resposta ao mundo para que nos ajudem a promover o despertar espiritual. Tudo isso e tantas outras coisas são parte desse ciclo que se chama Final dos Tempos, e ele culmina em algo que conhecemos como transição planetária, quando finalmente o despertar e o novo tempo chegam à Terra, trazendo-nos a verdade, a vontade de Deus, trazendo-nos isso que hoje para nós é um grande mistério. Como explicamos, estamos em um tempo de preparação para uma transição do planeta, que é uma mudança significativa no ciclo evolutivo da humanidade. E nessa preparação, assim como se gesta um novo tempo, também se gesta um novo ser. E podemos perguntar, como assim? Vai aparecer do nada uma nova raça? Na verdade, essa raça surgirá da transformação de cada um de nós. Sabemos, muitas vezes por experiência própria, que quando o ser humano é colocado diante de um desafio, sobretudo quando isso o faz sofrer, ele aprende muito, transforma-se e pode compreender melhor os próprios erros. A purificação do planeta, esse momento que parece que apenas há caos na Terra, é um grande motor de despertar para a humanidade, porque não aprendemos a nos transformar através do amor. Não foi suficiente para muitos de nós o sacrifício vivido por Cristo e seu exemplo de entrega absoluta por esta humanidade e pela criação. Então escolhemos, pela lei, experimentar aprender através do nosso próprio sofrimento. É como quando um jovem não escuta os seus pais, não quer saber as suas histórias e quanto eles tiveram que errar para aprender. Esse jovem quer viver por si mesmo, ele precisa viver os próprios erros e com o próprio sofrimento crescer e se tornar um adulto. E quando crescido, ele é o mesmo jovem, mas se transformou e cresceu como se houvesse se tornado outra pessoa. Isso é o que este ciclo promove dentro de nós, um aprendizado que, se for vivido da forma correta, nos fará crescer espiritualmente, despertar e nos tornamos outras pessoas ainda estando na mesma vida. São José chama este momento de parto planetário porque se assemelha a um parto. Será doloroso, talvez longo, cansativo, mas dará luz a um novo ser. E esse ser está dentro de cada um de nós, é o que somos em verdade e que, no entanto, ainda não podemos expressar e viver. Então, com este preâmbulo simples, mas que já nos traz certa base, vamos poder compreender a importância das palavras de São José mais profundamente. Talvez possamos pensar que Deus pede muito de nós, algo que não possamos cumprir, que não possamos viver. Mas Deus não cobra nada. Ele coloca o caminho diante de nossos olhos e nos dá as ferramentas que precisamos para caminhar. Mas não move os nossos pés. Ele não interfere em nosso coração. Ele está dentro de nós e ainda assim mantém-se oculto se não o queremos ver, e silencioso se não o queremos ouvi-lo. Quando compreendermos verdadeiramente esse mistério da presença de Deus em nosso interior, não temeremos nada.
e saberemos que o planeta necessita de uma transformação, de uma purificação, de uma renovação absoluta. E não importa o que tenhamos que viver para isso, nos manteremos firmes, porque Deus está dentro de nós e estará desperto, vivo e nos falando ao coração sempre que precisarmos de suas palavras. Nessa mesma mensagem, do dia 9 de abril, São José nos coloca diante do mistério que é a presença divina e nos mostra que nossas dificuldades existem porque Deus não está sozinho dentro de nós. Depende de cada um esvaziar a casa para que ele tenha mais espaço onde se expressar. São José nos disse: hoje lhes direi algo que vocês devem conhecer. Deus, filhos, compôs o espírito humano com a sua essência mais pura, com o seu amor e com sua verdade. Porém, a matéria que seus seres carregam é composta também por partes escuras, que representam a dualidade e a necessidade de redenção de suas consciências. Essa parte impura da matéria é o que os anima a caminhar, muitas vezes, contra os planos de Deus. É o que os impede de estar inteiros diante do propósito divino, e isso também será curado neste tempo. Porém, vocês necessitarão firmar as bases das suas consciências naquilo que os assemelha a Deus, que é a essência que vocês guardam no seu interior, e não naquilo que os prende ao mundo, que são as vibrações capitais que compõem as suas células. Para isso, filhos, vocês devem sempre buscar a paz dos seus corações pela oração, pela gratidão e pela unidade com o próximo. Assim compreendemos que a vida espiritual está composta e sustentada por coisas muito simples. E apesar de que para alcançá-las teremos que travar uma batalha com nós mesmos, com um passado milenar e com cargas de energias capitais que estão dentro de nossas células, quando vamos despertando e descobrindo a verdade sobre nós, que não é apenas misérias e imperfeições, mas também virtudes e essência divina, vamos nos fortalecendo e tendo uma maior confiança neste caminho, para permitir que nosso ser se transforme. E é com a intenção de que essa verdade nos seja revelada e nos fortaleça, que no dia 10 de abril, São José nos contou simplesmente a história da criação de nossas essências, a história deste plano de amor que Deus tem para a Terra, uma história que não se encontra nos livros sagrados, mas que está escrita através de nossas vidas. Em um trecho dessa mensagem, ele nos disse: na vastidão do universo, o Criador se multiplicou em suas criaturas, aquelas essências que lhe dão uma oportunidade de desenvolver o amor e a unidade de seu sagrado coração. Desde a criação de suas essências no cosmos, receberam de Deus um propósito para manifestar, um atributo espiritual e divino que aporta em toda a criação a possibilidade de seguir evoluindo. Desde que foram criados, vocês já viveram muitas experiências no universo e, de muitas formas, tentaram expressar o pensamento divino para cada um de vocês. Este mundo no qual vivem é uma grande escola de amor, mas também uma oportunidade de definição para os seus espíritos. Ainda que não compreendam o que lhes digo neste momento, deixem que minhas palavras lhes abram os olhos e que os despertem para uma verdade que está latente dentro de cada um. Essas palavras de São José nos trazem um novo sentido para a vida. Não estamos na Terra apenas para experimentar e desfrutar dela. Estamos aqui para renovar a consciência divina. Se nos perguntamos a cada dia, o que eu aportei para a renovação de Deus hoje? O que acrescentei à consciência do Pai?
vamos nos dando conta do quão distantes estamos da realidade e como muitas vezes deixamos este mundo sem aportar aquela renovação que nos corresponde. Com muita humildade, reconheçamos a verdade de que somos parte de um Deus único e que, seguindo o exemplo de seu Filho, que o superou no amor, para que Ele mesmo renovasse o seu amor no universo como na terra, que nós também nos abramos para multiplicar o amor. Estamos em um tempo definitivo em que a Terra está passando por muitas provas, talvez para nós muitas injustiças, e vamos viver experiências nas quais teremos tantas dificuldades para amar como Cristo as teve quando amou aqueles que o crucificaram. Ele disse que faremos coisas maiores que as que Ele fez, e não que sofreremos mais. Nós não temos a mesma condição de unidade com Deus que Jesus tinha. Estamos no meio de uma transição planetária e ainda assim somos chamados a amar como Ele amou e talvez ainda mais. Nosso esforço será maior porque nossa ignorância é muito grande, nossa ilusão é grande e somos chamados a amar como o Filho de Deus, seu segundo aspecto divino. Daí surge a renovação do Pai. Mas por que não acreditar que isso seja possível? Se é isso o que Ele nos pede, estará Ele errado ao pedir que nós o superemos no amor? Ou nós é que não nos abrimos para quebrar as barreiras do desamor e amar como Ele nos criou para amar? Acreditar que seja impossível amar como Deus é negar a perfeição com a qual Ele nos criou. Se foi pelas Suas mãos que fomos criados, se é com a Sua essência multiplicada em cada um de nós que vivemos, lancemo-nos a esse mistério, não limitemos uma criação infinita. Se fomos feitos para renovar, comecemos por nós mesmos todos os dias, até alcançar do Pai a graça de Ele cumprir em nós Sua vontade, como cumpriu no Seu Filho. Estamos vendo todos os dias que o mundo está se movendo e uma parte da humanidade está percebendo isso. Já podemos ver que da forma como o planeta está, não perduraremos muito tempo sobre ele, porque ele não nos sustentará mais. Então vemos muitas campanhas pelo meio ambiente, novas tecnologias e soluções naturais para aquelas coisas que destroem a natureza. Vemos que as ciências estão buscando formas para transformar aquilo que destruíram. Mas será apenas isso que o planeta necessita? Não será que essa destruição seja fruto de uma desconexão verdadeira? Ainda no dia 10 de abril, São José nos disse: nós os chamamos a dar um sentido às suas próprias existências e a descobrir que, transformando seus próprios espíritos, podem mudar o destino da Terra. Porque o que mais necessitam nestes tempos não são soluções materiais, mas sim a misericórdia de Deus e a unidade com o Pai, porque sem o alimento do Espírito, este mundo perecerá. Talvez, para certos desequilíbrios materiais, já não haja solução. Talvez,
para a contaminação das águas, dos mares, do ar, já não haja um equilíbrio que possa ser gerado. Mas se percebemos que o desequilíbrio está dentro de nós e isso se reflete no nosso modo de viver, aí poderemos começar a nos transformar. O desequilíbrio começa em nosso interior e se reflete em nossa forma de estar sobre este mundo. Se não mudamos dentro, jamais poderemos mudar fora e permitir que o nosso planeta tenha uma oportunidade de expressar isso para o que ele foi criado. É por isso que um programa depois do outro, parecemos estudar as mesmas coisas. Estamos sempre tentando deixar o nosso mundo interior transparente, porque assim são as palavras de São José. Ele nos faz despertar, não para cobrar do mundo ou do outro algo novo. Não vamos transformar a Terra, reclamando da política, da religião ou da tecnologia, mas sim, olhando para dentro de nós mesmos e encarando as raízes dos desequilíbrios que apenas vemos fora. Não aceitamos que as guerras comecem dentro de nós. Criticamos a violência, mas não somos fraternos, não vivemos o amor. Vamos nos render, irmãos. Vamos render-nos a amar, a descobrir essa verdade sublime em nosso interior. Vamos nos render à unidade, ao respeito, a saber que Deus não está apenas dentro de nós, mas também em nossos irmãos. E se eles não são perfeitos, é porque ignoram esta presença, tanto quanto nós mesmos. A única forma de ajudar é deixando que Deus se expresse em nosso coração e se acenda como um espelho que ilumine esta mesma presença nos que encontrarmos em nosso caminho. Com essa reflexão, vamos finalizar o programa de hoje e teremos até o mês que vem para desenvolvê-la em nosso interior. No próximo programa, seguiremos estudando as palavras de São José, para que pouco a pouco elas nos inspirem a sair do ponto em que estamos e que nunca detenhamos nossos passos, que nunca acreditemos ter sido suficiente e que a cada programa sejamos motivados a ir por nós mesmos estudar essas palavras, multiplicar esses impulsos e deixar que São José coloque suas mãos de carpinteiro na madeira bruta de nosso coração e nos transforme. Muito obrigada a todos, que tenham um bom aprofundamento interior.